Aleluia, aleluia, aleluia. Que momento maravilhoso, que momento especial, esse poderoso culto de celebração online. Eu queria mais uma vez dizer para você que está aí conosco, nos assistindo, seja muito bem-vindo. Nós estamos realmente vivendo com muita saudade dos nossos encontros presenciais, mas enquanto nós estamos aguardando aí, e eu creio que logo vai estar passando essa pandemia e vamos voltar tudo ao normal. Eu tenho certeza que você tem sido grandemente abençoado e olha, realmente sinta-se bem à vontade mesmo aqui conosco nesse poderoso culto de celebração. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que eu estou trazendo como tema: palavras que mudarão o seu destino. Palavras que mudarão o seu destino. Se você está aí com a sua Bíblia, por favor, abra no livro de João, capítulo 7, e nós vamos ler aqui alguns versículos. João, capítulo 7, diz assim a palavra de Deus: Então procurava prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e dizia: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Agora leia o versículo 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? E eles responderam. Perceba no versículo 46 o que eles disseram. Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Agora, meus amados irmãos, de acordo com o versículo 30, nós já sabemos por que os guardas não tiveram condição nenhuma de prender a Jesus. Agora, perceba também a resposta dos guardas, parece que não tem nada a ver com o que eles foram fazer. Eles poderiam dizer: sacerdotes e fariseus, nós não o trouxemos porque esse homem é muito forte. E ficou difícil para nós prendê-lo, ele é muito forte. Ou então eles poderiam dizer assim: olha, é muita gente, todo mundo quer tocar nele, e a multidão realmente tá difícil prender esse homem. Ou eles poderiam dizer também: olha, nós não o trouxemos porque ele tem guardas, ele tem segurança particular. Vocês sabiam disso? Ele tem segurança particular e os homens são bem treinados. Nenhuma dessas desculpas eles falaram. Eles disseram simplesmente: nós não o trouxemos porque jamais alguém falou como este homem fala. Agora, queridos, perceba nas entrelinhas que algo aconteceu na vida dos guardas, na vida daqueles homens, e não só deles, mas de muitas pessoas que ali estavam. Algo aconteceu na vida deles, só pelo fato deles estarem ouvindo a palavra de Deus. Perceba que aqueles homens, eles eram acostumados a ouvir tantos outros. Eles estavam numa festa, e a Bíblia diz que era a festa dos tabernáculos, uma das principais festas dos judeus, e era uma multidão de pessoas estavam ali em Jerusalém para aquela festa.
tinha muita gente falando muita coisa, era líderes falando, eram os sacerdotes falando, era tanta gente falando muita coisa. Imagine só aquela multidão falando. Mas eles falaram assim, categoricamente: nós não o prendemos, porque jamais alguém falou como este homem fala. Agora, querido, vamos ver aqui algumas coisas muito importantes. Por quê? Por que eles disseram isso? Qual a diferença? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Jeremias 29, em Jeremias 23, 29, a Bíblia diz o seguinte: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, é martelo que esmiuça a penha. Veja o que a Bíblia está dizendo sobre as palavras de Deus. Sobre a palavra de Deus, não é a minha palavra fogo. A palavra, irmãos, a palavra de Deus é como fogo, é como martelo. Você sabe que o fogo vai queimando tudo, vai queimando tudo. O martelo serve para quebrar tudo. E era esse tipo de palavra, era dessa forma que eles estavam ouvindo, palavras que saíam da boca de Jesus como fogo. E aquele fogo, aquelas palavras como fogo, foi entrando para dentro deles, foi mudando a vida deles, foi mudando o destino deles. Hebreus 4:12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Foram esse tipo de palavra, com essa intensidade, que eles ficaram ouvindo a palavra, a palavra foi entrando de forma de fogo, de forma de espada, foi mudando a vida daqueles homens. Por isso que eles disseram: jamais alguém falou como este homem fala. Agora, quando você olha para a história da humanidade, logo você percebe que muitos homens, autoridades, governos, filósofos, pastores, falaram tantas coisas que ficaram marcadas na história da humanidade. Por exemplo, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, um homem, Dom Pedro I, falou algo que ficou marcado na história da nossa nação. Todos os brasileiros sabem o que ele falou. Sabe o que ele disse? Ele levantou a sua voz e disse: independência ou morte. Todos nós sabemos o que ele falou. Aquelas palavras ficaram marcadas na história da humanidade. Um grande líder, um pastor por nome Martin Luther King, um pastor americano, ele falou algo seguinte: eu tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Esse sermão ele pregou no dia 28 de agosto de 1963, para uma imensa multidão, mais de 200 mil pessoas, nos degraus do Memorial Lincoln, em Washington. Irmãos, até hoje, os americanos tem essas palavras como algo que marcou a vida daquela nação, porque pela sua luta pela liberdade civil, essas palavras ficaram marcadas na história daquela nação. Outros homens conhecidos, filósofos, por exemplo, Sócrates, ele disse o seguinte: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Uma frase muito forte. Platão disse o seguinte: tente mover o mundo
o primeiro passo será mover a si mesmo. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Abraham Lincoln, um presidente americano, disse o seguinte: só tenho o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Quase todos podemos suportar a adversidade, mas se queres provar o caráter de um homem, dá-lhe poder. Dá-lhe poder. Agora, queridos, deixa eu falar com você, dizer o seguinte. Deixa eu dizer o seguinte para você. Apesar dessas frases, dessas palavras, desses homens abençoarem tanta gente, servirem de norte para tanta gente, mudaram a história de nações e de pessoas, mas nenhuma dessas palavras superam as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são poderosas, são mais poderosas. As palavras de Jesus estão acima de tudo. Ele mesmo está acima de tudo. Olha só o que diz em Filipenses 2, 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele está acima. As palavras estão acima de tudo. Sabe, meu amado irmão, foram esse tipo de palavras que eles ouviram. Foram esse tipo de palavras poderosas. Hebreus de 1 a 4 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o nosso Jesus Cristo, aquele que fala e cumpre, aquele que tem poder. As palavras dele têm poder para mudar a sua história, para mudar o seu destino. Agora, palavras ditas por Jesus que poderá mudar o seu destino se você crer. Você crê? Se você crer, você verá a glória de Deus. Palavras de Jesus que poderão mudar o seu destino. Eu quero falar somente duas aqui. A primeira delas é palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. No livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: ei, porventura quereis vós também outros retirar-vos? Veja o versículo 68 que o Pedro respondeu. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ei, só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem palavras de vida eterna. Sabe, irmãos, aleluia, deixa eu te falar algo.
No versículo 69 diz assim: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora, nos dias de hoje, nesse momento que estamos vivendo, uma palavra que a gente tem ouvido muito, você liga seu televisor para ver alguma notícia, uma palavra que você mais tem ouvido nesses dias é a palavra morte. São listas e listas de pessoas que morreram ou que estão morrendo. E quando isso não acontece, a pessoa já fala de morte de uma forma natural. Estou morrendo de medo de adoecer. Estou morrendo de preocupação. Estou morrendo de tanto ficar aqui em casa. Morte, 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 morte e morte. O maligno tem treinado, tem usado a boca de muita gente para falar só sobre morte. Inclusive a Bíblia diz em Provérbios 18, 21 o seguinte: que a morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vou repetir esse versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. Irmãos, se você ficar falando de morte e morte, estou morrendo de preocupação, estou morrendo de medo, e ficar dando muito ouvido e falando muito isso, vai acontecer o que você está dizendo. Uma frase que eu ouvi de um certo homem de Deus dizendo o seguinte: se hoje você é derrotado, foi a tua boca que te derrotou. De tanto falar bobagem, de tanto falar incredulidade, de tanto falar asneira. Use a sua boca para falar coisas que vão edificar, que vão produzir algo bom para a sua vida, para o seu coração. Agora, irmãos, foram as palavras de vida que mudou a vida daqueles guardas e que poderão mudar a sua vida também. Palavras de vida eterna mudaram a vida dos guardas e poderão mudar a sua também. Você crê? No livro de João, capítulo 11, tem vários versículos que falam sobre vida. Por exemplo, João 3,16, a Bíblia fala sobre: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10,10 diz: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida. Vida, vida, vida. Ele mesmo é a vida. Se você ouvir mais das palavras de Jesus, você vai receber mais vida de Deus na sua vida. Ei, como está a sua vida nesse momento? Sem força? Sem vigor? Você está desesperado? Jesus poderá mudar o seu estado, o seu destino. O que sai da boca dele são palavras de vida. Um dia, Jesus chegou na casa da Marta e de sua irmã Maria. Jesus era amigão do Lázaro. E Lázaro morreu. Não foi de coronavírus, não sei, mas ele morreu. Jesus demorou um pouquinho para encontrar com elas. E quando Jesus chega, a Marta disse assim, versículo 20: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro dele. Estou lendo João 11, 20. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus. Sabe o que ele disse? Marta, teu irmão há de ressurgir. Teu irmão vai ressuscitar, mulher. Teu irmão há de ressurgir. Agora perceba o que ela disse.
Versículo 24, olha só o que ela disse: eu sei, Senhor, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Perceba o estado psicológico da Marta. Ela estava tão angustiada, ela estava tão desesperada, triste. E ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressurgir, mas é na ressurreição do último dia. Talvez você esteja nesse mesmo estado, nessas mesmas condições, dizendo: eu sei que o milagre vai acontecer, eu sei que o milagre vai acontecer. Você tem orado por um milagre e você diz: eu sei que ele vai acontecer, mas parece que está tão distante de mim, está tão longe de mim, parece que nunca vai chegar, parece que nunca vai acontecer, parece que está tão distante de mim. Sabe o que Jesus falou para Marta? Ele disse no versículo 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Sabe, irmãos, Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Preste atenção nessa palavra. Ele disse: eu sou. Quando Moisés foi enviado lá no Egito para libertar o povo, Moisés disse assim: Senhor, eles vão perguntar pelo seu nome, e o que é que eu vou dizer? E aí Deus disse assim para Moisés: diga para eles que eu sou o que sou. E agora nesse versículo Jesus está afirmando mais uma vez: eu sou. Sabe o que isso significa? Significa que Ele é tudo que você precisa, Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo que nós precisamos. Você precisa de alegria, Ele é a sua alegria. Você precisa de vitória, Ele te dá vitória. Você precisa de paz, Ele te dá paz, pois Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele é o grande eu sou. Eu sou o que sou. Sabe, irmãos, palavras de vida poderão mudar o seu destino se você crer. Se você crer. Agora, segunda palavra que poderá mudar o seu destino são palavras de esperança. Palavras de esperança. Irmãos, olha só, quem sabe aqueles guardas, de tanto ouvirem e conviverem com os fariseus e com os sacerdotes, eles, apesar deles estarem participando de uma festa onde tinha muita gente, participando de todos os rituais religiosos, de tudo aquilo que eles poderiam participar, eles estavam ali envolvidos, participando, mas dentro deles eles estavam realmente famintos, havia fome dentro deles, havia sede dentro deles, eles estavam sedentos, com a alma em uma total sequidão espiritual. E de repente eles ouviram essa frase no versículo 37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meu Deus! Palavras de esperança. Apesar deles estarem em uma festa, mas sem esperança. Sabe que eu acredito que a partir do momento que eles ouviram essas palavras de Jesus, com certeza eles disseram assim, tem jeito para nós, espiritualmente estamos famintos, desesperados, tem jeito para nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Eles disseram: eu creio, e porque eu creio, tem jeito para mim, tem jeito para nós. Eu quero dizer uma palavra para você que me escuta nesse momento: se você crer em Jesus, tem jeito para você também, tem jeito para você também. Escute isso, Brasil. Tem jeito para você, Brasil. É só vir a Jesus, é só crer em Jesus. Tem jeito para você, Brasil. Agora, preste atenção. Tem jeito para você, Brasil. Tem jeito para você, Brasil. Mas não é o jeitinho brasileiro, não. Só quem dá jeito no Brasil é Jesus Cristo, o autor da salvação. Ele dá jeito no Brasil. Não é os políticos, apesar de serem importantes. Não é os governantes, mas é Jesus. Jesus traz palavras de esperança, palavras de vida. Jesus. Agora, olha só o que diz em Isaías 42. 42, vamos ler o terceiro versículo de Isaías 42. Diz assim, versículo 2, vamos ler, versículo 2 diz assim: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Ei, talvez você que me ouve se encontra como uma cana quebrada, como um junco quebrado. O mundo te quebrou. Você está quebrado na saúde, seu casamento está quebrado, financeiramente você está quebrado, relacionamentos quebrados, casamento quebrado. Jesus não esmaga você, não. Jesus não chega e diz assim: ah, está quebrado, eu vou acabar de quebrar de vez, de esmagar de vez. Ele não faz isso, não. Tem uma frase popular que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Mas eu estou aqui para falar o contrário. Pau que nasce torto não morrerá torto se passar pelas mãos do carpinteiro Jesus. Ele pode mudar a sua história, ele pode mudar o seu destino, basta crer. Talvez você está aqui com uma torcida que fumega. O que é isso, pastor? Lá na minha região a gente usa muito, principalmente no interior onde não tem luz elétrica, a gente usa muito a lamparina. E para acender tem um pavio. E o que faz aquele pavio ficar aceso é o combustível, é o óleo que é colocado dentro daquele recipiente. E quando acaba o óleo, acaba o combustível, o fogo, que não é tão grande, que não é tão forte, mas ele vai ficando tão fraquinho, vai acabando o combustível, vai acabando o óleo, e o fogo vai ficando tão fraquinho, tão fraquinho, tão fraquinho. Chega um momento que ele está fumegando só tem fumaça saindo, não tem mais nem fogo, só fumaça. Sabe o que o versículo diz? Jesus Cristo, ele não apaga a torcida que fumega. Talvez você está assim, fumegando, sem vida, sem óleo, sem unção, sem vigor. Jesus está aqui, ele está aí na sua casa, no seu lar, para reanimar você, para reacender você com a chama, com o óleo da graça, com o óleo da misericórdia, com o óleo do poder do Espírito Santo. Ele não apaga a cana quebrada, ele não apaga a torcida que fumega, ele não esmaga a cana quebrada. Deus é Deus, ele é poderoso para trazer tudo de novo para você, se você
crê. As palavras de Jesus mudaram o meu destino. As palavras de Jesus mudaram a minha vida. Olha, irmãos, eu lembro, muitos de vocês já ouviram meu testemunho, mas eu resumi aqui rapidinho. Mas eu vim de uma família muito pobre lá no interior do Pará. Meu pai, ele era viciado, ele era alcoólatra e viciado no tabagismo. Eu sou o último de 8 irmãos. Os meus irmãos mais velhos já haviam saído de casa. E eu lembro, irmãos, que meu pai, ele bebia muito e se maltratava muito. No interior, a gente não tinha muitas possibilidades de ver alguma coisa diferente. Era aquela vidinha ali, aquela rotina diária, não tinha muita perspectiva de vida. Então eu pensava assim: meu pai é viciado, mas eu não serei igual ao meu pai. Só que eu não tinha soluções, eu não sabia o que fazer. Eu não queria ser igual ao meu pai, mas também eu não sabia por onde começar algo novo, por onde começar uma vida nova. Não tinha perspectiva de vida. Eu mudei para a cidade de Santarém para continuar meus estudos. Foi então que um dia eu já estava em Santarém estudando e no meu colégio um jovem foi lá pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Hoje esse jovem, ele é um pastor, um grande pastor, amigo meu, o pastor Miguel. E ele pregou o evangelho e ali naquele colégio eu entreguei a minha vida a Jesus. Nas férias eu voltei para o interior e já estava ali um casal de missionários que eles me deram uma Bíblia pequena. E ele falou assim, ele disse: Canté, isso aqui é uma Bíblia. Todas as vezes que você lê esse livro, Deus vai falar contigo. E eu acreditei naquelas palavras daquele homem. Irmãos, eu peguei aquela Bíblia pequena e comecei a ler aquela Bíblia que o Ministério Gideões entregam nas escolas e nos hospitais. Eu peguei aquela Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comecei a decorar versículos da Bíblia, comecei a memorizar capítulos inteiros da Bíblia. Só que, à medida que eu estava lendo a Bíblia, eu percebia que algo estava acontecendo. As folhas, as páginas da Bíblia estavam sumindo. E eu não sabia o que era. Eu perguntava para os meninos, meus sobrinhos: vocês estão pegando a folha da minha Bíblia, arrancando a folha da minha Bíblia? E todo mundo dizia que não. E eu então entrava em crise, porque o pregador que me deu a Bíblia, ele disse: isso aqui é a palavra de Deus, Deus vai falar contigo. Então o que eu pensava na minha ignorância? Já que é a palavra de Deus, com certeza foi Deus que veio e pegou a palavra que é dele e levou. Mas não, irmãos, nada disso. Como eu falei, meu pai era fumante. E quando acabava o papelzinho dele fazer os cigarros, ele pegava folha de livro, folha de caderno, e a gente tentava esconder, mas ele descobria. E eu tinha todo o cuidado com a minha Bíblia, mas sem eu saber, era ele que vinha e tirava a folhinha da Bíblia para fazer os cigarros. Mas algo aconteceu. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De tanto ele fumar a Bíblia, porque, irmãos, ele foi fumando, ele fumou Salmos, ele fumou Provérbios, ele fumou Lucas, Mateus, João, Apocalipse. Eu estou lendo aqui a Bíblia, de repente eu percebi que faltava uma página. De tanto ele fumar a Bíblia, a palavra foi entrando para dentro dele. No final, ele entregou a vida a Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus mudou o meu destino. Eu que não tinha perspectiva de vida, hoje, para a glória de Deus, eu tenho o privilégio de congregar em uma igreja onde eu tenho uma liderança tão exemplar, homens de Deus tão cheios de Jesus. Hoje eu tenho uma família linda, uma família feliz. Tenho o privilégio de pastorear uma igreja de homens e mulheres tão compromissados com Deus. Mas tudo isso
foi porque eu conheci a palavra de Deus. As palavras de Jesus mudaram o meu destino e poderão mudar o seu também, se você crer. A Bíblia diz no livro de Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vou realmente fazer algo grande na sua vida. Queridos, eu quero, antes de terminar esse culto, orar por você. Eu quero fazer 2 orações. A primeira oração que eu quero fazer é por você, meu irmão, por você, minha irmã, você que me assiste, que diz assim: eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Jesus tem palavras de vida eterna e palavras de esperança. Ele é a solução para a humanidade. Ele é a solução para você. Com certeza você tem ouvido tantas palavras de morte em todas as áreas. Jesus tem palavras de vida e de vida eterna. Agora, para isso se tornar realidade na sua vida, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha, se você morrer sem Jesus, eu não sei para onde você vai. Mas se você morrer e ter entregue a sua vida a Jesus, a Bíblia garante a salvação para você. Deixa eu te dizer uma coisa: para isso acontecer, você precisa entregar a sua vida a Jesus. E isso é muito simples. Você só precisa confessar com a sua boca e crer no seu coração que Ele é o Senhor, e convidá-lo para entrar na sua vida. Eu quero orar por você agora. Você vai repetir essa oração comigo. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, mas a tua palavra diz que se eu arrepender os meus pecados e receber o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, eu terei a vida eterna. E é isso que eu faço agora, Senhor. Eu te convido, entra na minha vida, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, eu tenho certeza, irmãos, que Jesus entrou na sua vida, que seus pecados já foram perdoados, e que você começa a viver a nova vida para a qual o Senhor te criou, te formou. Ele não te criou para ser um derrotado, para ser um fracassado. Ele criou você para ser uma bênção, para ser um homem de Deus. Deixa eu dizer mais uma coisa. Fique firme, sirva a Jesus. Olha, se você, aí na sua tela está aparecendo os nossos números de contato, no WhatsApp, nas nossas redes sociais. Entre em contato conosco. Assim que terminar esse culto, entre em contato conosco. Alguém vai atender você, alguém vai falar com você, vai orar por você. Nós queremos te ajudar ainda mais nessa nova vida com Jesus. Jesus muda nossa história, o nosso destino. Eu quero orar também por você, por todos vocês, por todas as famílias que estão me assistindo agora. Eu quero orar por você, pai, por você, mãe, por você, jovem, criança. Eu quero orar por você. Feche o seu olho e tome posse dessa oração. Senhor Jesus, eu quero orar agora por todas as pessoas que estão me assistindo agora. Meu Deus, com certeza tem gente doente que estão assistindo. Eu declaro cura completa. Eu repreendo esse espírito de enfermidade. Se for coronavírus, eu repreendo agora esse vírus. Eu repreendo agora essa enfermidade e declaro em nome de Jesus: espírito de enfermidade, sai dessa casa, sai desse lar, em nome de Jesus. Eu declaro bem-estar espiritual, psicológico, emocional. Eu declaro prosperidade na sua vida. Eu abençoo você, meu irmão. Eu abençoo você, minha querida irmã. Eu declaro em nome de Jesus que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai completar em nome de Jesus. Gente, que alegria, que maravilha, que tempo precioso esse culto online. Saiba
Nós estamos olhando com muita expectativa logo tudo isso acabar, para a gente estar juntos celebrando o Senhor, as grandes vitórias. Aguente firme, permaneça firme, leia sua Bíblia, tire seu tempo com Deus. Vamos juntos crescer em fé. Eu declaro em nome de Jesus que você vai continuar rompendo em fé. Você é uma bênção, você é uma potência, você é demais. E isto é só o começo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.